Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de Geologia. Ainda estamos falando dos maciços rochosos. Hoje, a parte 2 desse vídeo, nós vamos abordar a classificação dos maciços rochosos. No vídeo anterior, nós vimos os principais conceitos e as principais propriedades dos maciços rochosos. Então, neste vídeo nós vamos falar das classificações e, primeiramente, quais são os objetivos dessas classificações. Primeiro, identificar quais os parâmetros que mais influenciam no comportamento deste maciço. Será que ele tem descontinuidades? Nós vimos no vídeo anterior. E como estão essas descontinuidades? Será que existem muitas? Elas estão preenchidas? Elas estão abertas? É isso que nós queremos avaliar. Com isso, nós vamos distinguir e classificar as formações encontradas. Então, distinguir maciços mais fraturados de maciços menos fraturados. E classificar, será que este maciço é bom ou ele é ruim? E vamos ver como também as variáveis externas interferem neste maciço. Um maciço muito fraturado com a ação de intempéries, principalmente ciclos de umedecimento e secagem, chuva, temperatura, ele vai ser muito mais afetado do que um maciço são, um maciço íntegro. E também vai nos ajudar a melhorar o diagnóstico da área de entorno, inclusive indicando se vai ser necessário interferir ou não. Nas figuras ao lado, vocês estão vendo dois maciços e essas classificações rochosas podem nos auxiliar se este maciço, por exemplo, tem uma boa qualidade ou se estes blocos aqui, eventualmente, eles podem se desprender e cair. Isto, por exemplo, em uma área urbana, pode ser um risco e pode colocar populações em risco. Então, essas classificações podem ajudar, por exemplo, a distinguir se este maciço tem uma boa ou uma péssima qualidade e indicar a necessidade de obras de urgência. A mesma coisa a gente pode colocar também para o maciço da figura inferior. Essas classificações são das mais diversas possíveis. Então temos classificações das mais genéricas às mais robustas. A primeira que eu gostaria de mostrar para vocês, ressaltando já que eu não vou mostrar todas, eu vou mostrar as mais básicas e mais importantes. A primeira que eu vou mostrar é a classificação que leva em consideração o grau de alteração da rocha, que foi desenvolvida pela Sociedade Internacional de Mecânica de Rochas, sigla em inglês ISRM, lá em 1981, mas que é utilizada até hoje. Vocês estão vendo aí na figura da esquerda um maciço rochoso, aparentemente íntegro, de boa qualidade, de grande dimensão. Vejam que aqui embaixo vocês têm uma casa aqui. Então, olha o tamanho em escala deste maciço rochoso. E a classificação SRTM, ela utiliza o grau de alteração do maciço, sendo aqui o que ele classifica de W1 como maciço ou rocha sã, que é o sem alteração, até o maciço mais alterado. Então a gente caminha aqui de acordo com o grau de alteração para a classe 6 ou W6, para uma classe que a gente já chama de solo residual. Quem não lembra o que é solo residual, consulte lá a aula sobre classificação e sobre formação de solos, que a gente explica lá o que é solo residual. Vocês podem encontrar também, ao invés da sigla W1, a sigla F1, F2 e por aí vai. Então vejam como que a gente classifica com base na ISRM. Se for um maciço 1, o que ele tem que ter? E aqui tem uma aba de explicação. O maciço sem alteração, ou W1, ele tem alteração mineralógica nula ou incipiente, os minerais preservam brilho, cor e clivagem, a foliação você consegue enxergar, mas ela é selada, não existe abertura entre as camadas de rocha, a resistência original da rocha não é afetada pela alteração. Ou seja, para que a gente tenha essa informação, tem que haver o que? Visita de campo. Nós não conseguimos fazer isso só por imagem. Ao passo que um maciço que tenha alteração, vamos pegar aqui a classe 4, ele é o que?
alteração acentuada, alguns minerais já estão decompostos, a matriz está oxidada. Aqui eu já tenho fraturas abertas e a foliação é realçada pelo intemperismo. Então eu vejo as fraturas abertas e a foliação, as camadas aqui estratificadas neste maciço, eu consigo percebê-las pelo espaçamento entre elas. Então essa classificação, mesmo sendo qualitativa, ela nos dá uma informação muito boa sobre a qualidade do maciço rochoso que nós estamos observando lá no campo. Volto a dizer, é uma classificação baseada apenas em grau de alteração, e nós temos, outras classificações que levam aspectos mais técnicos em relação ao maciço. A primeira delas é a classificação chamada de classificação RMR, sigla em inglês que vem de Rock Mass Rating, que foi desenvolvida por Beniavsky lá em 1973. Aqui a figura acabou sobrepondo, mas essa classificação ela foi atualizada várias vezes, então a gente tem 1973, 1989, por aí vai. Como está descrito aqui embaixo, é uma classificação que foi desenvolvida especialmente para obras subterrâneas, principalmente túneis, mas também pode ser utilizada aqui para obras superficiais. Essa classificação RMR, ela leva em consideração várias condições do maciço que precisam ser observadas em campo. A primeira delas, que precisa ser observada em campo e também precisa de complementação em laboratório, é a resistência à compressão da rocha intacta. Nós vimos isso no vídeo anterior. Então, o operador ou o engenheiro vai lá no campo, coleta uma amostra de rocha intacta e ensaia no laboratório. Geralmente, nós vimos que isso pode ser por dois equipamentos. Pode ser pelo esclerômetro Schmidt, ou também pelo ensaio de compressão uniaxial. Nós vimos isso no vídeo anterior. O esclerômetro de Schmidt, ele dá uma medida de campo e a compressão uniaxial já é determinada no laboratório. O segundo parâmetro é um parâmetro que é estimado com base em furos de sondagem, que é o RQD, que é a abreviação de Rock Quality Designation. No próximo slide a gente vai ver o que é esse RQD, que também é muito importante, não só para a classificação RMR, mas também para outras classificações. Levamos em consideração o espaçamento das fraturas, a condição dessas fraturas, dessas descontinuidades e se há presença de água ou não. Com um parêntese aqui sobrando, considerem esse parêntese aqui. E com isso a gente vai fazer a classificação RMR. Antes de passar para a classificação RMR, vamos descobrir, vamos ver quem que é esse RQD, abreviação de Rock Quality Designation, que nada mais é do que uma estimativa indireta do grau de fraturamento do maciço, através do que? Da recuperação de testemunhos de sondagem superiores a 10 centímetros. Então vejam, o RQD ele é calculado da seguinte forma: o operador faz a sondagem, quem não lembra lá é uma sondagem rotativa. Na aula de prospecção do subsolo, a gente explica o que é uma sondagem rotativa. Ele vai tirar vários testemunhos com essa sondagem rotativa, como vocês estão vendo aqui, e ele vai avaliar quais testemunhos desse aqui, por exemplo, este aqui, são maiores que 10 centímetros. E vai calcular, vai somar os comprimentos desses diâmetros desses testemunhos, que são maiores que 10 centímetros, e dividir pelo comprimento da amostra. Então o RQD ele vai nos dar uma estimativa aqui do grau de fraturamento maciço. O que vocês estão vendo aqui na direita é um comprimento de um furo de sondagem e aqui o que foi tirado de cada parcela do furo. Então aqui em cima ele tirou um testemunho que tem 38 centímetros de comprimento. Aqui 17. Aqui ele tirou vários pedacinhos de rocha que ele nem considerou aqui. Logo abaixo ele já considerou comprimentos de 20 centímetros. E vejam aqui que as fraturas a gente considera o que? O comprimento. Se o comprimento foi contínuo, a gente nem considera que houve uma fratura aqui nesta ocasião. Tá?
Então o RQD ele é uma medida indireta do fraturamento do maciço. A fórmula está aí, mas praticamente como que a gente calcula? E aí eu vou tirar deste exemplo aqui. O RQD, como vocês viram no slide anterior, ele é o somatório dos testemunhos que tem que ter mais que 10 centímetros, dividido pelo quê? Pelo comprimento da manobra. Esse comprimento da manobra L, nós podemos interpretar como sendo o quê? O comprimento do furo, né? Nesse caso, o furo de sondagem. Então, nesse caso do exemplo, o comprimento do furo de sondagem foi de 200 centímetros. Neste furo de 200 centímetros, o que o operador tirou? Ele tirou um testemunho de 38, um testemunho de 17. Logo depois disso, ele não conseguiu testemunhos o quê? Com mais que 10 centímetros. Então, isso aqui ele não conseguiu nenhum testemunho com mais de 10 centímetros. Logo abaixo, um de 20 e um de 35. Eu vou considerar aqui, no RQD, o somatório de quem? De quem tem mais que 10 centímetros. Então, 38 centímetros eu considero. 17 centímetros eu considero. Aqui eu não tive nenhum, né, nessa faixa aqui, ó, nenhum fragmento com mais, nenhum testemunho com mais que 10 centímetros. Então eu não considero aqui, tanto que ele não aparece na fórmula. Aqui é mais que 10 centímetros eu considero, 20 centímetros, está aqui. E aqui eu tenho no último testemunho de 35 centímetros que está contabilizado. Vou somar tudo, vou dividir pelo comprimento do furo, né, o comprimento da manobra que no caso é 200, e multiplicar por 100. Isso eu tiro da caixinha lá, né, dos testemunhos de sondagem. E aí eu sei que o RQD, neste caso, como vocês podem ver aqui, ele vale 55%. E o que quer dizer um RQD de 55%? Nós podemos utilizar essa tabelinha de comparação. Um RQD de 55%, ele está nesta faixa aqui, que quer dizer um maciço que razoável. Quanto mais fragmentado for o maciço, o que vai acontecer aqui, pessoal? Menor vai ser o RQD. Eu não vou conseguir ter fragmentos maiores que 10 centímetros, mais baixo vai ser o RQD. Então vejam, se o RQD é muito baixo, por exemplo, 10%, o maciço é muito fraco. Se o RQD é 90%, 95%, ele é excelente. E a gente pode observar aqui, né, nessa caixa de sondagem, nós temos aqui partes, né, maciços muito, testemunhos muito fragmentados, ou seja, maciços de péssima qualidade, e alguns testemunhos aqui já com comprimentos mais avançados, indicando uma melhora na qualidade em direção, né, à medida que o furo de sondagem vai aumentando. Então, isso que nós vimos aqui é a classificação só do parâmetro RQD. Para fazer a classificação RMR, vejam, eu vou reforçar aqui, eu preciso do RQD para ir para a classificação RMR, que é essa tabela que vocês estão vendo aí. E aqui eu vou entrar com os 5 parâmetros que eu coloquei lá no início. Rocha intacta, RQD, espaçamento das descontinuidades, condição das descontinuidades e presença de água. Vejam que nós temos classes e para cada classe eu tenho um peso. Então vamos supor que o operador foi lá, tirou uma amostra de rocha intacta para fazer compressão uniaxial e tirou lá que a resistência à compressão uniaxial é de 200 MPa, 200 MPa. Ele vem aqui na tabela e tira 200 MPa, vai estar nessa faixa aqui. Então, né, vai estar nessa faixa, então o peso é 12. Com base lá no furo de sondagem, ele tira o RQD e vê que o RQD, por exemplo, ele é de 80%, né? Vamos supor que o RQD aqui no caso seja de 80%. Ele vem aqui, 80% está nesta faixa aqui também. Então, o peso é o que? 17. Ele vai pegando o que, pessoal? Ele vai fazer isso para os 5 critérios. Depois pausem o vídeo ou vão lá no PDF da aula e vejam com detalhes isso aqui. Ele vai somando aqui, então, 12 mais 17. Aí vem no critério 3, vamos supor que seja peso 20.
mais 20, por aí vai. Quando ele somar os pesos dos 5 critérios, ele vai ter uma nota final. Né? Isso aqui, essa interrogação é a nota final do maciço. E aí ele vai verificar o seguinte, ele vai pegar essa nota final e vai jogar nessa tabelinha aqui. Então vamos supor que a nota final deste maciço que nós estamos considerando, a nota foi de 75. Né? 75 aqui estaria em qual classe? Ele está nessa classe aqui, depois que ele somou todos aqueles parâmetros, que é a classe 2, que é um maciço bom. Um maciço bom e que tem o que? Estas propriedades geotécnicas como característica, que levam em consideração coesão e ângulo de atrito, que são propriedades importantes, mas eu não vou entrar em detalhes, que vão ser mais utilizadas para quem se adentrar na área de mecânica de rochas. Então vejam que a partir de ensaios e de parâmetros obtidos em campo, a gente consegue estimar a qualidade do maciço, mesmo com uma tabela qualitativa, como vocês estão vendo aqui. Isso é a classificação do Beniavsky, lá de 1973, que foi adaptada com o passar do tempo. Um outro sistema que nós podemos utilizar, e também é muito comum, é o sistema Q, ou também chamado de classificação de Barton, ou Q de Barton, vocês podem encontrar isso. Foi desenvolvido basicamente para obras de túneis, né, e leva em consideração vários parâmetros, entre eles o RQD, que nós acabamos de ver, e alguns parâmetros em relação às descontinuidades. O primeiro, que é o JN, que é a quantidade e maneira com as quais as fraturas se correlacionam. Né? Ficou errado aqui, é se correlacionam e não de correlacionam. Se correlacionam. O JR, que é a rugosidade das fraturas. Nós vamos ver que esses J são calculados a partir de tabelas. O JA, que é o grau de alteração das fraturas. O JW, que leva em consideração a percolação de água e condições hidrogeológicas, e o SRF, que considera as tensões às quais o maciço está submetido no local. E o Q de Barton, então, é calculado a partir dessa fórmula. Então, nós precisamos determinar estes 6 parâmetros para calcular o Q de Barton. O RQD vai ser determinado da mesma forma que nós falamos lá na classificação de Beniavsky. O JN, que é o índice de famílias, nós tiramos dessa tabela. Então, por exemplo, se no maciço nós temos 2 famílias de descontinuidades, o JN é 4. Então, eu entro com 4 na fórmula. Se eu estou falando de maciços em boque de túnel, por exemplo, eu multiplico o JN por 2. E vejam, o JN, à medida que ele aumenta, o Q diminui. Certo? Então, vejam isso aí. Segundo, o JR, que é o índice de rugosidade das juntas. E nós falamos no vídeo anterior da importância da rugosidade nas juntas. Quem não checou o vídeo, vai lá e dá uma conferida de como as rugosidades podem interferir na queda de blocos, por exemplo. Nós também tiramos o valor de JR de uma tabela. Se essas fraturas são, por exemplo, lisas e onduladas, o valor de JR ele é 2. Se a gente voltar lá na fórmula, JR, quanto maior JR, maior o Q. Nós vimos que fraturas onduladas tendem a segurar os blocos. Então, é por isso que é importante. Nós temos o JA, que indica o grau de alteração das fraturas. E aqui é uma subdivisão. Primeiro, nós temos que considerar fraturas elas sem deslocamento relativo. E aí eu vou fazer uma estimativa, por exemplo, as paredes não têm alteração somente com descoloração e ângulo de atrito de 25 e 30 graus. Então o valor de JA é 1. Bom, aí temos a parte B. Se, no primeiro é se não tem deslocamento e no segundo é se tem deslocamento. Se tem deslocamento, ou seja, se o bloco está movimentando, você viu a fratura e está com indício de movimentação, veja, se a parede da descontinuidade tem partícula de areia e rocha desintegrada, quer dizer que está movimentando, e o ângulo de inclinação é de 25 a 35 graus, vejam que
JA vale 4. E vamos voltar lá na forma para vocês verem onde que o JA entra. Quanto maior for o JA, o que acontece com o Q? Ele diminui. Então vocês vão ver que à medida que a gente vai diminuindo aqui nos valores de JA, o ângulo de inclinação vai diminuindo, o valor de JA vai aumentando. Então, se lembrem-se aqui que o JA aumenta, o Q vai diminuir. Certo? Então, depois pausem o vídeo ou olhem lá no PDF da aula essa tabela com calma para vocês analisarem. O JW leva em condição as condições de percolação e condições hidrogeológicas. Então vejam, vou pegar aqui um exemplo, a letra D. Então, se o maciço tem afluência elevada com considerável lavagem do preenchimento das fraturas, ou seja, está havendo surgência de água que está lavando o material de preenchimento das fraturas, o JW vale 0,33. Se, vejam, se o JW se não tem água, a nota é maior. Então, o JW aqui, se a gente voltar lá na fórmula, ó, o JW que se ele aumenta, eu vou até apagar aqui para não fazer confusão, se o JW aqui, ó, aumenta, ele faz o que? Ele aumenta a nota ou o sistema ou o valor de Q. Então, se não tem água, JW aumenta e o Q aumenta também. E o último parâmetro, que é o parâmetro SRF, que é a sigla de Stress Reduction Factor, ou seja, é um parâmetro de correção. Ele representa o estado de tensão do maciço rochoso em profundidade. Então, em profundidade, como que esse maciço se comporta? Será que se houver, por exemplo, uma detonação, esse maciço não vai ter um alívio de pressão e vai se expandir? Então, veja a importância deste parâmetro para principalmente obras subterrâneas como túneis. Então, olha só, e ele até parece ser complicado, mas depende do que você for analisar. Por exemplo, se você estiver na condição A, que é o que? Zonas de fraqueza intersectando as escavações, o que pode causar a descompressão do maciço. Bom, você está na área, na condição A, e verificou que tem juntas abertas, rocha muito fraturada e descomprimida, o valor é 5. Vejam que essa condição é péssima e que a nota do SRF cai. Vejam que lembrem que o SRF ele vai o que? Dividir, aqueles parâmetros todos, ou seja, quanto maior for o SRF, menor vai ser Q. E quanto menor for o SRF, maior vai ser o Q, nesse caso. Então, nesse caso, se a junta é aberta, a rocha é muito fraturada e descomprimida, ele vai acabar aumentando o valor de Q. E de acordo com os demais parâmetros, vocês vão analisando aqui. No caso, olha só, se a rocha é expansiva e a pressão é elevada, a nota do SRF aumenta. Ou seja, a qualidade do maciço cai nesse caso. Então, esse SRF é um parâmetro muito importante para a natureza da obra. E depois de classificar, de pegar os valores de todas essas tabelas, nós vamos ter 10 classes de valores de Q. E aí nós vamos ter, por exemplo, se o seu maciço ficou com uma nota, um valor de Q igual a 20, onde que ele vai se inserir aqui? Ele vai se inserir na categoria 4 como bom. Se a nota Q for mais alta, por exemplo, vamos pôr agora 200, ele foi para a categoria de ótimo. Então, com esse nível de informação, ensaio de laboratório e inspeção de campo, nós temos como avaliar se o maciço é bom ou ruim. E aí a gente consegue avaliar, eu preciso fazer alguma intervenção, eu preciso ancorar esse maciço, fazer alguma espécie de intervenção, de cortina, de colocar tirante, enfim. Será que é necessário fazer proteção com tela, fazer uma ancoragem?
a classificação nos dá essa indício, né, de inclusive hierarquização, né, quais são os maciços que precisam de intervenção primeiro ou não. Isso vocês estão vendo aí diversas obras comuns que são feitas em maciços rochosos. Gosto muito dessa fotografia de baixo, que vocês conseguem inclusive ver, ó, uma fratura bem aqui, ó, e uma parte bem fraturada aqui em cima, que justifica a adoção dessas obras de engenharia. Bom, por aqui nós encerramos esse vídeo, né, de classificação de maciços rochosos e a parte principal do conteúdo da nossa disciplina. Lá no Moodle eu coloquei para vocês um conteúdo extra sobre mapeamento geológico e também um vídeo falando sobre a geologia do Brasil. Também coloquei um arquivo com o arcabouço, eu não coloquei aqui no slide, né, o arcabouço geológico de Goiás, para que vocês possam consultar. Estes arquivos, como eu disse, é um conteúdo extra, eles não são avaliados, né, é só para título de curiosidade. Pessoal, então nós encerramos aqui essas aulas, né, nós encerramos aqui o conteúdo da disciplina de Geologia. Após essa aula de maciços haverá uma atividade para vocês resolverem. No mais, agradeço a vocês pela atenção e pela paciência nesse curso e estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que vocês necessitarem. Um abraço a todos e obrigado por assistir esse vídeo até o final.